Boa parte da imprensa, como eu mencionei, utilizou essa data comemorativa de 3 meses de aplicação da Magnitsky ao Moraes para dizer que ele não sentiu absolutamente nada. Chegou a Veja a dizer nessa semana que ele até gostou, que ele se fortaleceu nesse período. Bom, será que o Moraes gostou de ser sancionado pela Magnitsky? É um exagero e tanto, não é? E o argumento desses veículos de comunicação é o seguinte: eles dizem que o Moraes não sentiu porque ele julgou o Talhaferro tal como ele julgaria se não fosse sancionado, que ele julgou o Bolsonaro, o Jair, tal como ele julgaria se não fosse sancionado, e que ele julgou o Eduardo Bolsonaro tal como ele julgaria se não fosse sancionado. Primeiro que a gente não sabe porque, enfim, se ele não fosse sancionado, nós não temos bola de cristal para saber como ele faria. Mas ele manter a sua visão sobre os fatos, ele não mudar o comportamento, não é um bom parâmetro. Não é um bom parâmetro para dizer que ele não sentiu. Veja, vamos usar um exemplo prático aqui. Se você, sei lá, morre alguém da sua família, você não vai trabalhar, você não toca a tua vida para frente igual você tocava antes? Isso quer dizer que você não gosta da pessoa? Isso quer dizer que você não sentiu? Ou quando você termina um relacionamento, porque você segue a sua vida igual, quer dizer que você não gostava da pessoa? Não é isso. Óbvio que esse não é um bom argumento. O ministro Moraes, se por acaso ele mudasse o seu comportamento, se ele antes estivesse agindo de um jeito e passasse a agir de outro agora, ele estaria assumindo para todo mundo que antes ele estava errado, que antes ele não estava agindo como juiz, que antes ele não era um juiz, mas um político. E isso ele não faria, ele não poderia fazer isso porque seria um batom na cueca e tanto. Então, esse não é um parâmetro correto. E as pessoas sentirem algo não é apenas na demonstração exterior que a gente percebe. Os bastidores dão conta de um perrengue danado, porque ele passa no clube que ele frequenta, ele espanta a rodinha, ninguém quer ficar perto. Há inclusive relatos de que há pessoas que o auxiliam, enfim, até financeiramente. A gente não sabe exatamente se tudo isso é verdadeiro ou não, mas esses relatos de bastidores ocorrem e mostram que, óbvio, que ele sente. A mulher dele tem o seu escritório com o site caindo a toda hora, os filhos não podem viajar, como é que alguém não vai sentir isso? Então, isso não é verdade. Mas o ponto-chave é que a aplicação da Magnitsky, ela não se faz relevante porque a pessoa sentiu ou não sentiu, porque a pessoa vai mudar ou não seu comportamento. A chave aqui da gente perceber a relevância da Magnitsky é a visibilidade internacional que o ministro e que o STF, que os abusos e excessos desses dois, do ministro e do STF, ganham no exterior. No momento em que todo mundo lá fora fala do STF e do Moraes, da censura no Brasil, no momento em que o ministro passa a integrar uma lista com a escória da humanidade de violadores de direitos humanos, nesse momento os olhos do mundo se voltam para nós. E se os olhos do mundo estão voltados para nós, por óbvio que isso é relevante, por óbvio que isso cria uma pressão política, comercial, econômica e jurídica sobre o Brasil, sobre o governo brasileiro, sobre os governantes brasileiros, e isso tem uma função que a gente pode não sentir agora, de imediato, mas que aos poucos sim a gente vai sentir. Então, a gente precisa entender o que é a Magnitsky, precisa entender o efeito internacional da Magnitsky para a gente concluir o que, se houve ou não relevância nesses últimos 3 meses. Não dá apenas para olhar para as atitudes do Moraes e dizer ele sentiu ou ele não sentiu, ou foi ou não foi importante. A mira não está no Moraes para a gente saber que a Magnitsky foi importante. A mira está na visibilidade que o Moraes e o STF ganharam internacionalmente como um case de censura internacional. Isso é que vai gerar uma pressão e que vai nos ajudar no médio e longo prazo, para que nós saiamos desse buraco no qual o STF e o ministro Moraes nos colocaram.